Se está sendo gravado, vamos trabalhar, né? Vagância no cargo público. Quando ocorre a vagância do cargo público? Vagância do cargo público é o cargo público ficar vago. Fica vago quando? Funcionário é exonerado, é uma vagância. Funcionário é demitido, é uma vagância. O funcionário é promovido, é uma vagância também. É transferência, é transferido, é uma vagância também. É readaptado, é uma vagância. Ou seja, cada etapa dessa acontecendo, cada processo desse acontecendo, o cargo anteriormente ocupado vai se tornar um cargo vago, vai precisar de um novo servidor, um novo colaborador naquela função. A aposentadoria, né? Por isso que é, a questão da balança entre efetivos e aposentados está desequilibrada, mais aposentados do que efetivos, né? Ocorre isso e a necessidade de fazer o concurso público para ocupar esses cargos vagos é real e essencial para o processo, né? Aí, professor, mas o cargo não está vago porque o contratado tá assumindo aquela vaga. Não, gente. O contratado, a contribuição do contratado, ela vai para o INSS. Ela não vai para o RPPS. O nosso caso aqui, a balança maior para aposentado e menor para efetivo, ocasiona que tem um déficit para pagar a aposentadoria do pessoal que está aposentado. Que já contribuiu, que já tiveram todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, né, para o município e que agora estão usufruindo da aposentadoria, né, sem nenhuma ilegalidade, estão dentro da normalidade. O problema dessa diferença é que esse déficit, né, faz com que o município tenha que colocar recurso do FPM para pagar, para completar a folha do aposentado, né? Porque, na realidade, nós que estamos efetivo, né, é que, junto à nossa força de trabalho e a nossa contribuição, auxilia no pagamento dos aposentados, no caso, eu do Estado, né? Aí, gente, aposentou cargo vago. Assumiu um cargo em um outro concurso ou no mesmo município, né? Em um cargo inacumulável, o cargo anterior vago. Faleceu, cargo vago. Todos esses 7 itens necessitam ter uma reposição de funcionários para que o serviço público não, é, não pare, né? Uma situação de vago por tempo, por um tempo determinado, licença maternidade, né? As mulheres, quando entram em licença, as servidoras, quando entram em licença maternidade, por um tempo determinado, aqui no nosso município são 4 meses, né? É, vai ter que ser necessário uma substituição para ocupar aquela vagância, né? Também é uma situação. Os 7 anteriores, não é por tempo determinado, né? Mas sim uma realidade. O cargo ficou vago, tem que ser substituído, de preferência por um efetivo. Quando não há condições de ter um efetivo, porque não tem concurso, não teve concurso, não está dentro do prazo, né, para convocar, aí vai ter que ser o contrato. Mas a licença maternidade para a mulher, né, o homem só são 7 dias, né, licença paternidade. A mulher são 4 meses. O afastamento dela gera a necessidade do poder público substituir temporariamente durante aquele período aquele cargo, né, para o serviço público não parar. Aqui a exoneração, né, eu já expliquei isso muito, mas vamos novamente, né? A exoneração ela pode ser a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração a pedido do servidor, os dias que ele trabalhou, ele recebe as férias daquele ano integralmente, né, e proporcionais. O 13º, ele recebe proporcional, né? Se ele trabalhou
8 meses, 8 dozeavos, ele vai receber proporcionalmente. Se ele trabalhou 11 meses, 11 dozeavos. Se ele trabalhou 5 meses, 5 dozeavos. Ele sempre vai ser proporcional ao décimo, né? A exoneração de ofício, ela dá quando você não cumpre o estágio probatório, né? Ou quando você, na posse, toma posse, mas não assume no exercício, não entra em exercício. Acho que esses dois itens a gente já vem falando muito sobre isso. Que a exoneração é diferente da demissão, e a exoneração ela pode ser de ofício ou pode ser a pedido, né? A pedido, o servidor pede, né? E vai ter todos os direitos assegurados. E de ofício é quando você não cumpre o estágio probatório e quando você não assume, não entra em exercício quando toma posse. Lembrando que tomou posse, tem 30 dias para entrar em exercício. 30 dias. Passou dos 30 dias, você é exonerado de ofício. A exoneração de cargo, comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente, a pedido do próprio servidor. Cargo comissionado, a gente sabe, é livre exoneração e livre nomeação. O chefe do executivo exonera a hora que quer, sem dar satisfação nenhuma, sem direito a processo, sem direito à defesa, não. Cargo comissão é uma opção do chefe do executivo. Se o chefe do executivo decidiu demitir o colaborador, o servidor comissionado, ele vai ser demitido e não vai ter a quem reclamar. Ele já sabe, ao ser convidado a exercer um cargo de comissão, ele já sabe que funciona assim. A pedido do próprio servidor, né, ninguém é obrigado a trabalhar, né, se não quer, né? Se não quer, ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não queira, né? Pode pedir e solicitar a própria exoneração. O afastamento do servidor de função de direção, chefia ou assessoramento dar-se-á a pedido, mediante dispensa, nos casos de promoção, cumprimento de prazo exigido para a rotatividade da função, por falta de razão, exercício de suas atribuições, ou seja, não cumpriu com o exercício das suas atribuições, ele pode ser substituído ou afastado, né? E o artigo 95 é a questão do mandato eletivo, né? Alguém que está numa direção de escola, concorre à eleição para vereador, ganha a eleição, ele automaticamente é afastado do cargo que ele ocupava, né? Ele não vai. Mas, professor, ele pode continuar sendo professor, ele continua. Tendo compatibilidade de tempo, ele vai continuar professor e vai exercer o cargo de vereador, vai receber as duas remunerações, sem problema nenhum. Agora, ele não vai poder continuar sendo cargo comissionado. Ele não pode ter vínculo comissionado. A função dele de concurso, ele vai exercer tranquilamente, né? Compreendido, gente? A remoção, gente, a remoção é a famosa transferência. A transferência, ela acontece a pedido do servidor, como também a questão da necessidade da administração. A administração pode por exemplo, um exemplo de uma remoção que vai acontecer. Agora, recente, nós temos aí a escola de 12 salas, que está bem avançado a obra dela, né? Eu passei lá ontem, quando saí do cemitério, acompanhando o enterro da Jane, da professora Jane, eu passei por lá e observei, está bem avançado mesmo a obra, lá da escola 12 salas. Todos os funcionários da Governador Luiz Cavalcante vão ser removidos. Todos os funcionários da Governador Luiz Cavalcante vão ser removidos. Por quê? Porque a escola Governador Luiz Cavalcante vai mudar de sede. Vai ser na escola nova, na escola de 12 salas. Então, a escola Governador Luiz Cavalcante vai ser transferida a sede, né? E ocorre que todos os funcionários, todos os colaboradores vão trabalhar na nova sede, né? Então, eles foram transferidos de local de trabalho, né? Ah, professor, mas aquela escola... Gente, a escola, ela vai continuar existindo. E quem faz a escola são os profissionais. O prédio físico é apenas o prédio físico.
não vai acabar a escola. A governador vai continuar sendo, só que numa estrutura bem melhor, bem maior. E quem faz a escola são os profissionais. Quem faz o serviço público são os servidores. É essencial a mão de obra no serviço público. Sem mão de obra, não existe serviço público. Compreendido? Então, a remoção, ela acontece de ofício, que o servidor pode pedir, pode solicitar, como também a questão de necessidade do cidadão, né, da administração. Também quando a remoção de uma cidade para outra, tem a questão de acompanhar o cônjuge, né, a licença de acompanhamento do cônjuge ou companheiro, né? E essa questão da remoção, quando é para acompanhar o pedido, acontece o seguinte: às vezes o município tem convênio com outro município, ou tem convênio com a rede estadual, e aí faz uma permuta. Em vez de, no caso do exemplo que eu citei, eu sendo transferido para Delmiro, no caso, se o município de Lagoa da Canoa tem convênio com a rede estadual, por exemplo. E a minha esposa, ela tem um acordo com a rede estadual, eles conseguem uma vaga dela para ela continuar trabalhando lá em Delmiro, na rede estadual, na escola, né, por exemplo, que na mesma escola que eu trabalho, por exemplo, poderia ser feito, e quem ia pagar o salário dela continuaria sendo o município daqui. E, em contrapartida, algum servidor do Estado viria prestar serviço aqui na Canoa. É possível também acontecer isso quando há a licença para acompanhar o cônjuge. Aí, nesses casos, é com remuneração, que a pessoa vai continuar trabalhando em um outro setor, num outro órgão ou em outra esfera, né? No caso, Estado ou União, ou até mesmo se fosse um convênio com o município de Delmiro. Poderia também acontecer essa permuta, né? Essa troca de pessoas, de mão de obra, né? Então, essa remoção é a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, né? Com ou sem mudança de sede, né? Dentro do nosso município não tem remoção com mudança de sede, não tem, né? O mais distante que a gente vai é Folha Miúda. Folha Miúda, Barro Vermelho são as comunidades mais distantes do nosso município, né? Ô, Nando, essa Pode mudança falar. é tipo em outra cidade, é isso? Outra cidade, isso, exatamente. Aí dá-se a remoção a pedido para outra localidade, independente de vaga, para acompanhar o cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro, ou dependente condicionado à comprovação por junta médica. Essa remoção do parágrafo único, ele está se referindo às licenças, para acompanhar tratamento de saúde, para acompanhar cônjuge, ou acompanhar tratamento de dependente também, não é só companheiro, não. Dependente também há necessidade dos pais cuidarem da saúde dos filhos e há também a possibilidade de ter essa, essa remoção também. Porque, por exemplo, é uma possibilidade, um exemplo que pode acontecer. Vamos supor que não aconteça com nenhum de nós, né? Mas que um filho da gente necessite de tratamento no Hospital de Barretos. Vamos colocar que consiga uma vaga no Hospital de Barretos aqui de Recife, né? Tem uma unidade lá em Recife. E você precisa ir cuidar do seu filho, né? Acompanhar o seu filho nesse tratamento, né? Aí você vai com a sua esposa e tem aquela questão, e você é funcionário público, você não pode parar de trabalhar até para a questão das despesas, né? Aí o município tem um convênio com algum órgão da União e você consegue lotar você em algum órgão da União para você trabalhar naquele órgão e enquanto você está acompanhando o seu filho nesse tratamento, né? É uma forma de remoção. Você vai estar trabalhando, auxiliando no tratamento do seu filho, mas está trabalhando numa outra esfera
enquanto alguém da União está trabalhando aqui no município, né? É também uma maneira de acontecer essas remoções para tratamento de saúde, né? Dúvidas, perguntas? Redistribuição, gente. Redistribuição é uma transferência também, é um tipo de transferência também. É o deslocamento do servidor com o cargo que ele ocupa para o quadro pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos e remunerações são idênticos, né? Atribuições idênticas. O servidor da. Vamos colocar um cargo aqui, vamos colocar um agente administrativo, um assistente administrativo da saúde. Mas ele é efetivo e ele trabalha no PSF1. Só que no PSF1 tem mais 3 pessoas, 3 profissionais, 3 servidores como assistente administrativo trabalhando. E porventura houve uma necessidade na escola de Antunica de um assistente administrativo. E o município não tem concurso e não tem orçamento, recurso para contratar um outro profissional. A redistribuição é o quê? Pegar um daqueles 3 que estavam trabalhando na saúde e colocar na escola da Antunica, no exemplo que eu citei. Ele foi redistribuído de acordo com a necessidade da administração. A administração necessitou do serviço dele. Em outro órgão, ele saiu, foi tirado da saúde, mas foi trabalhar na educação no mesmo cargo, assistente administrativo. Atribuições semelhantes, salário igual. Né? É possível fazer isso? É, é. É possível fazer isso, sim. A administração pública não pode ficar no prejuízo. Se ela necessita do seu trabalho em outra escola, em outro órgão da esfera municipal, ela pode fazer essa movimentação. Ela pode fazer esse ajustamento para suprir as necessidades do serviço, né? Inclusive, quando há uma reorganização, que houve uma extinção de cargos ou extinção de órgãos. Né? No exemplo não, na realidade que aconteceu com a extinção da Escola Dom José Maurício da Rocha. Todos os colaboradores, todos os servidores da Escola Dom José Maurício da Rocha se tornaram servidores da Escola não é Governador não, Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Foi reorganizado e todos foram trabalhar na Escola Nossa Senhora da Conceição. Né? Inclusive, teve professores que eram de Arapiraca que foram transferidos para Arapiraca, conseguiram uma vaga em Arapiraca e não continuaram por aqui, por exemplo. Também foi uma redistribuição feita. Acabou a escola, o funcionário vai ficar sem trabalhar? Não. Tem outra escola, há necessidade, é redistribuído. Se não tivesse necessidade por aqui, iria ser redistribuído em Jirau, em Arapiraca, em Feira Grande, onde tivesse necessidade nas escolas do Estado, aquele profissional iria ser redistribuído, seria reorganizado ele. Aí no parágrafo 2º diz, nos casos de extinção de órgãos ou entidades, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade, na forma do artigo 25, que ninguém quer ficar em disponibilidade, né? A gente já viu. Ficar em disponibilidade significa que você fica sem trabalhar, recebendo proporcionalmente ao seu tempo de serviço. Mas você não vai receber integralmente seu salário. Né? E isso não é bom, né? Entendido essa questão de redistribuição, gente? A substituição será automática ou dependerá de ato da administração? O servidor receberá o vencimento do cargo em que se der a substituição, salvo optar pelo seu cargo. Questão de substituição, gente, tem casos excepcionais. Por exemplo, no exemplo que eu citei,
do diretor da escola ser candidato. Para ele ser candidato, ele tem que ser afastado, né? Ele tem que entrar em licença para exercer o período eleitoral, né? Para passar o período eleitoral. Automaticamente, quando ele sai para ser candidato, a direção da escola tem que ser substituída, né? Tem que ter um substituto. Aí vamos colocar que o chefe do executivo, né, a prefeita Tainá, ela não substitua, não nomeia outra pessoa em si, vai na hierarquia e nomeia o adjunto para assumir a direção e um coordenador que estava coordenador na escola para assumir a, a direção adjunta, né? Aquele que está assumindo temporariamente a direção, né? Ele era diretor adjunto. Ele tinha uma gratificação que geralmente adjunto é menor do que o diretor geral. Aí ele vai receber aquela gratificação maior durante aquele período. Terminou o período eleitoral, o diretor voltou a ser lotado, voltou a ser diretor, aí ele volta para o cargo anterior. É substituição excepcional, atendendo a questão tá aqui no parágrafo segundo, isso que eu acabei de explicar, né? Em caso excepcional, atendendo à conveniência da administração, o titular de cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente receberá o vencimento correspondente a um cargo. Mais ou menos o que eu expliquei, né? Que nesse caso aí, o adjunto assumiria as duas funções. O adjunto assumiria a direção geral e continuaria como adjunto. Não seria nomeado o coordenador temporariamente, né? Nesse parágrafo segundo isso. Aí, nesse caso, enquanto ele tivesse nas duas funções, ele receberia a gratificação pelas duas funções, né? Agora, o vencimento só o vencimento do cargo que ele estava ali, né? Do cargo de professor, ocupando o cargo comissionado, né? E o cargo comissionado, a gratificação ele receberia as duas que ele estava ocupando, mas o salário não seria salário de adjunto e salário de diretor. As gratificações, sim, somam, mas o salário era só um, né? Não receberia duas vezes, né? Os servidores investidos em função de direção, chefia ou comando de cargo comissão terão substitutos designados pela autoridade competente. Geralmente, cargo comissionado, secretário, secretário adjunto. Direção, diretor adjunto. Geralmente é assim, né? Por quê? Porque já segue a hierarquia, teve a necessidade de substituir, já sabe que o adjunto responde enquanto não for indicado uma outra pessoa definitiva, né? O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Se foi temporariamente, foi menos de um mês, aí é proporcional. Se trabalhou 15 dias, vai ser 15 partes, vai ser um meio da gratificação que ele vai receber. Ele não vai receber integral se ele não trabalhou os 30 dias, né? Dúvidas, perguntas? A parte boa, a parte boa aqui, direitos e vantagens. Direitos e vantagens, vencimentos e remuneração. Coisa que ninguém quer, ninguém gosta, né, de receber salário, né? Ninguém gosta de receber salário. Todo mundo trabalha por amor. Não é verdade? Olha, todo mundo, quem cala consente, viu? Vou abrir uma empresa e vou chamar vocês para trabalhar por amor. Mas vamos lá. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. O valor é fixado em lei, né? A, a lei que cria o cargo, ela já define o salário, né? E ela, no edital, é bem destacado, né? O salário inicial. E quando você assume, né? Se o seu cargo tiver carreira, você vai acompanhando, né? A carreira, né? Quanto vai evoluindo o seu salário no decorrer do tempo, né? Se você tem nível médio e faz faculdade, quanto vai aumentar?
Se tem faculdade, faz pós-graduação, quanto vai aumentar, você já vai sabendo e vai se dedicando, né, estudando, sendo promovido na carreira e recebendo mais um pouquinho, né? Nenhum servidor receberá título de vencimento e importância inferior ao salário mínimo. Servidor público efetivo não recebe menos do que o salário mínimo. Não recebe menos que o salário mínimo. É lei e não apenas está no regime jurídico, como está na Constituição. Artigo 42 diz: a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Quais são essas vantagens? É o famoso quinquênio, a progressão quando você vai sendo promovido pelo estudo, né? Tanto vertical como horizontal, né? Horizontal, ser o, a sua qualificação através do estudo, né? Horizontal vai subindo a escadinha até o doutorado e vertical, não, horizontal, eu invertei. E vertical que sobe e desce, né? É pelo estudo, né? Você está aqui no fundamental, vai para o médio, do médio vai para a faculdade, da faculdade para pós, da pós para o mestrado, do mestrado para doutorado. Essa é a carreira, ó, a vertical, né? Vertical. E a horizontal é o tempo de serviço, que vai correndo. Você entrou no ano, cada ano vai somando, chegou a 5 anos, tem uma gratificação, né, que é chamada, o adicional é o chamado de quinquênio, de 5 em 5 anos vai sendo pago, né? Aí você vai na horizontal, tempo de serviço, e vertical, por graduação, por estudo. Pode perguntar, Luciano. Esse com... Eita, quase não falo. Quinquênio é aquele que é tipo, a gratificação é 5% a É, mais. 5% a mais, a cada 5 anos, podendo acumular até 6, né, até 6 se for mulher, que é 30 anos de serviço, né, e Até o 6, homem é? até 6. E o E homem? o homem parece que é até 7, que é 35 anos de serviço. E o professor só são 5, os 25 anos de serviço. A professora, né, a mulher, o homem é 30 anos de serviço, não são 6. O homem ganha um a mais porque trabalha mais tempo para se aposentar. Aí vamos aí. Aí a remuneração do servidor investida em função ou cargo em comissão será paga na forma do artigo 62, né? Cargo comissionado, receber o cargo comissionado, ele recebe aquela função, né? Aquele salário do cargo comissionado. O servidor investido em cargo comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido, né, no parágrafo 1º do artigo 94. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, ou seja, não pode diminuir salário, não pode diminuir salário. O acrescido das vantagens de caráter permanente. Tem vantagens que são de caráter temporário. A gratificação por difícil acesso, a insalubridade, a uma outra, a periculosidade, né? Tudo isso são vantagens que são temporárias. Você passou a trabalhar próximo da sua residência, não vai ter mais difícil acesso. Você deixou de trabalhar numa situação de insalubridade, você não vai ter a gratificação por insalubridade. Adicional noturno. Adicional noturno é aquele adicional recebido pelas pessoas, pelos servidores que trabalham de 10 horas até 6 da manhã, né? Esse período, percorre nesse período. Eu deixei de trabalhar à noite e passei a trabalhar durante o dia. Eu vou continuar recebendo? Não, não, não. Aí não recebe mais, né? Você só recebe enquanto você estiver exercendo aquela função naquele horário, para receber o adicional noturno. Então, é, o vencimento mais as gratificações temporárias pode ser substituído, pode cair essa gratificação temporária. Já as vantagens de caráter permanente, os quinquênios,
Ou você, uma vez apresentou o seu diploma de faculdade, você passa a receber com nível superior. Ponto. Você não vai voltar a receber com nível médio. Só se for provado que o seu diploma é falso. E aí, se o diploma for falso, você não só vai receber como nível médio, como também vai responder a um processo administrativo disciplinar, podendo ser demitido, porque falsificou um documento, né? E isso é corrupção, né? Você mentiu e tinha uma escolaridade sem ter. E falsificou um documento, né? Um documento, um diploma não é um documento qualquer. Possivelmente você seria demitido se acontecesse isso. Mas se o seu diploma é legalzinho, bacaninha, certinho, você não vai voltar a receber como nível médio. Mas vai aumentar quando você apresentar uma pós-graduação, se você fizer um mestrado, você vai só evoluindo, né? E isso é caráter permanente, não diminui, não reduz. Pode perguntar, Giane, pode perguntar. Se levantou a mão para perguntar alguma coisa. Foi sem querer que apertou na mãozinha aí. Boa noite, tá ouvindo? Tô. Mas assim, o senhor falou aí esse negócio que do ensino médio aí. Isso, quem tem nível superior e recebe o valor do ensino médio, isso vale para quem é contratado ou só efetivo? Ah, só para os efetivos, filha. Aí é só para os Certo. efetivos. Beleza, era Aí essa a dúvida. só para Ok. os efetivos, nesse caso. Certo, tá certo. Obrigada. Nada. Vamos lá, vamos seguir. Aí a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos, os requisitos para a investidura, as peculiaridades do cargo. São essas três situações para ter diferenças salariais. Porque a pessoa que tem uma função que tenha uma pouca responsabilidade, que não seja complexo a execução daquela função, aí vai receber menos do que uma pessoa que tenha um grau de responsabilidade maior, que tenha uma complexidade maior. Aquele que precisa ter um cargo técnico ou um nível superior para exercer a função, tem um salário diferente do que aquele que precisa só do ensino fundamental, a natureza da função. Aí o requisito da investidura, aquele que tem o ensino fundamental até o quinto ano, é diferente daquele que precisa ter um nível superior para participar do concurso, né? Aí tem diferenças salariais também nessa questão. E peculiaridades do cargo também, né? Tem situações que cada cargo tem uma maneira de ser definido o padrão do vencimento do que o outro, né? Aí nenhum servidor, no artigo 43 diz, nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título, inf- a título de remuneração, importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração em espécie de qualquer título do chefe do Poder Executivo Municipal. Chefe do Poder Executivo Municipal é o maior salário do município. Nenhum servidor, nem com gratificações, pode somar mais do que recebe, no caso hoje, a chefe do Poder Executivo, a prefeita Tainá. O maior salário do município é da prefeita Tainá. Vamos colocar o procurador do município, o advogado recebe, acho que o salário de advogado, procurador, é um saláriozinho bom. Acho que na última vez que eu vi o fluxograma do município, era negócio de 5 mil e pouco reais. Aí vamos colocar que o salário da prefeita Tainá, acho que o salário do chefe do executivo aqui no município é 15 mil. Aí vamos colocar que o procurador receba 5, mas ele receba ele tenha prestado um serviço, muitas viagens a serviço e tal, e aí com as gratificações passou de 15 mil, ele pode receber? Não, ele não pode somar mais do que o salário do chefe do executivo. Ponto. Essa questão aí de ter dessas viagens, dessas diárias, essa necessidade toda que ele teve, mesmo temporária,
Ele, naquele mês, ele pode ser dividido, aquele valor pode ser dividido em alguns meses, mas ele não vai poder receber tudo de uma vez para passar do salário do chefe do executivo. É isso que o artigo 43 está dizendo. O maior salário do município não é o tota, né? Vocês sabem dessa história do tota? Eu estava lembrando, Nando, agora da história. Aqui. Essa história do tota virou folclore no nosso município, mas foi verdade, aconteceu. Não tem essa do tota ganhar mais do que o prefeito, né? Quem não sabe dessa história, que nós tivemos, Que faça eu errar se cair na prova. aconteceu de um prefeito que a gente teve no município, que ao ver uma relação com uma planilha com os pagamentos dos funcionários, ele foi, chamou o secretário e disse: rapaz, quem é esse tota aqui que recebe mais que eu? Aí esse tota era o total. O prefeito leu errado, leu rápido e acabou se confundindo e virou folclore essa história. Aí aqui é o vencimento e remuneração ainda, artigo 44. O servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar sem justificativa ao serviço. A lei aí garante o desconto caso falte no serviço. O pessoal da saúde hoje estão com o, o ponto digital, né? É pela digital, né? Aí é uma trabalhada, um problema quando não reconhece a digital. Tem que ir lá na prefeitura, justificar o que não, que ou não leu a digital, ou às vezes até imprime o recibozinho lá que você marcou presença, mas lá no sistema ou caiu a energia, ou caiu o sistema, não foi transmitido os dados direito. Quando chega lá, você é chamado para explicar por que não está presente. Por isso que o pessoal da saúde tem que ter cuidado e vira e mexe tem que procurar saber se realmente a presença foi confirmada, que às vezes não vai. Essa questão da digital, do ponto digital, ele acontece falhas às vezes. A parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Se você chega atrasado, aí soma ali 20 minutos, e sai antes do tempo, 40 minutos. Formou uma hora, aquela hora pode ser contabilizada e você, juntando esse tempo que você, de falta, de atraso, de saída antecipada ou de atraso, você pode ter desconto na remuneração, né? Metade da remuneração na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 131. Salvo me engano, o artigo 131 ele fala da possibilidade da suspensão ser revertida em multa, que é uma das punições, das penalidades no processo administrativo. É advertência, suspensão e demissão. Aí, nos casos de suspensão e o município requer e necessita do seu trabalho, da sua mão de obra, aí ele transforma a suspensão em multa e você recebe uma multa de 50% do seu salário. Esse artigo 131 em si. As faltas justificadas, parágrafo único, as faltas justificadas decorrentes de casos fortuitos ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício, né? Justificou, não vai sofrer punição, não vai sofrer desconto, né? Salvo por imposição legal, artigo 45, ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Imposição legal ou mandato judicial, qual é esse? É o depositário da famosa pensão alimentícia. É as únicas condições de ser descontado o salário na fonte, né? É na pensão alimentícia. Na pensão alimentícia, o desconto vai lá, o juiz vai determinar, né, o percentual, e a pessoa diz, é 30%. Não, gente, é até 30%.
É analisado caso a caso, né? Mas o empréstimo é o parágrafo único. O parágrafo único explica o empréstimo, Marcelo. Vamos ler primeiro, depois eu explico essa questão da pensão. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição dos custos, entendeu? Justamente a sua pergunta estava respondida no parágrafo. Isso, no empréstimo. Os empréstimos de consignação. Aí, gente, a questão da pensão alimentícia, ela é até 30% do salário. Não significa dizer que vai ser os 30%. É analisado caso a caso as condições da família, né? Dos filhos, da mãe, se trabalha ou se não trabalha, né? Se tem condições de trabalhar ou não. Então, não é uma certeza ser os 30%, pode ser até os 30%. Aí o juiz que vai definir. E aí a imposição legal, o mandato judicial é essa situação da pensão, e a questão da consignação dos empréstimos consignados é uma autorização do servidor, e o município mantém contratos e convênios com instituições financeiras que emprestam esse dinheiro ao servidor, e o servidor assina essa autorização, e aí o desconto é feito já na folha. Dúvidas, perguntas, gente? Ainda vantagens de vencimentos, né? Vencimentos e remuneração. Artigo 46. As reposições de indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração, provento ou pensão em valores atualizados. Gente, se você porventura receber um salário a mais, já aconteceu isso, né? E por algum erro no sistema, pagam 2 vezes no mesmo mês a você. Aí você vai ter que devolver o que foi pago errado. Aí o que pode acontecer? Olha aqui, no artigo 46, vai ser descontado, e pode ser descontado em parcelas mensais, né? Não excedendo a 10ª parte da remuneração do provento ou pensão em valores atualizados. Tá? Isso vai ser debitado. Geralmente, quando acontece o erro, o município chama, né, o servidor e combina e faz um acordo com o servidor, né? Geralmente acontece dessa forma. Aí o 47 diz: o servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria de disponibilidade cassada, terá 60 dias para quitar o débito. Isso é uma questão. Se você estiver devendo ao município por alguma coisa que aconteceu, um processo administrativo que constatou que você foi imprudente e teve um acidente de carro por imprudência, e você vai ter que pagar o erário, pagar aos cofres públicos o prejuízo, e aí você é demitido. Aí você tem 60 dias para pagar. Se você não quitar, você vai para a dívida ativa, você é inscrito na dívida ativa. E inscrito na dívida ativa é problema. Você vai ter problema no CPF, você vai ter problema em fazer um outro concurso, vai ter problema até sanar aquela dívida, o seu CPF fica lá com essa questão de que você tem alguma pendência para resolver. Aí no parágrafo único já explica isso. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. O artigo 48, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de aresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Penhora, sequestro, só pensão alimentícia. Só pensão alimentícia. Não tem outra opção, não. Artigo 49, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais.
Indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Uma indenização famosa, o famoso rateio. Agora, no dia do professor, teve rateio para os professores, né? Os efetivos receberam o 14º e os contratados receberam o 13º, não foi isso? Isso é uma indenização. É uma indenização. Aí não incorpora o provento. Você não vai receber a indenização todo mês. É uma, um ponto fora da curva. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Qual a gratificação que acompanha o vencimento, incorpora o vencimento? Adicional por tempo de serviço, que é o famoso quinquênio, a gratificação por tempo de serviço, né, também. Adicional de insalubridade já não vai, a insalubridade não vai, só enquanto você estiver trabalhando com a situação de insalubridade. Periculosidade, você está trabalhando na segurança pública, mas de repente você sai da segurança pública e vai trabalhar em uma outra função, em um outro órgão, sem correr risco, você não vai ter mais periculosidade, não vai receber, não é incorporado, né? E tem todas aquelas que são incorporadas, elas são previstas em lei. O plano de cargos e carreira da educação está lá previsto toda a gratificação que é incorporada, seja por tempo de serviço, seja por evolução na carreira, né, por estudo, né, mas está lá especificado. E cada tipo de gratificação do nosso município vai estar também especificada em lei, e aquela que é incorporada e aquela que não é, também. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários sob o mesmo título indentado. Ou seja, você não pode receber duas vezes pela mesma gratificação. Um quinquênio, aquele período de 5 anos que você trabalhou. Outro quinquênio, só no período seguinte de 5 anos que você trabalhou. Não, você não pode receber duas vezes pelo mesmo quinquênio, por exemplo. Quem recebe adicional noturno só recebe uma vez, não vai receber dois adicional noturno, é somente um. Periculosidade, somente um. A periculosidade e insalubridade, você recebe um ou outro. Que aquilo que é insalubre é perigoso, aquilo que é perigoso também é insalubre. É a mesma função, né, praticamente. Aí você recebe uma ou outra, você não pode receber as duas. Não pode receber as duas. Constitui indenizações ao servidor, ajuda de custo, diárias, transporte. Né? Ajuda de custo, transporte ao difícil acesso, as diárias, foi uma viagem, recebe. Ajuda de custo, recebeu algum valor, eles alguma mudança, por exemplo, você vai mudar de local de trabalho e você vai mudar de residência, vai precisar você mudar de residência, por exemplo. Se acontecesse, aqui no município não acontece, mas acontece no estado e no governo federal, nesse caso. Um servidor que necessita ser mudado de local de trabalho, ele recebe uma ajuda de custo para custear todo o transporte, toda a mudança dele para outra cidade. Né? As diárias, você prestou serviço, você vai receber. Transporte é o difícil acesso, que a gente já. Eu tô. Rapaz, eu demorei muito para botar uma questão, a gente já revisou bastante aqui, desde da vagância, mais de 10 slides, para entrar a questão somente. Aí quando pega aqui a sétima, oitava, nono, décimo, eu distribuí mal isso aqui. Distribuí mal isso aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos responder aqui vou marcar aqui o local onde a gente parou. É aqui. Vou marcar aqui o local de vermelho. Vamos responder umas duas questões para a gente encerrar a noite.
de hoje. Aqui, a sétima. O princípio da legalidade aplicado à administração pública na sua relação com particulares. Proíbe a seguinte conduta. Vocês, essa questão é fácil, é simples, e vocês vão me responder ela. Vocês têm aí 2 minutos para ler e responder. Já responderam? Luciene e Marcelo, né? Exatamente. Essa questão ela é simples, né? A conduta que é proibida na administração com relação aos particulares é aplicar uma penalidade que não tenha lei que a defina, né? Essa é uma conduta extremamente e terminantemente proibida. Só pode aplicar penalidade à administração se tiver lei que defina ela antes. Não pode, eu vou punir agora e depois definir a lei que regulamenta essa punição. O interesse coletivo está acima do particular, é fato, todo mundo já sabe disso, né? A aplicação de penalidade, se a relação entre a administração pública e o particular for de natureza contratual, contrato de licitação, contrato de prestação de serviço, é um contrato que ambas as partes estão sujeitos a responder. Tanto o prestador de serviço, tanto o fornecedor, como a própria administração. Se o fornecedor não entregar o produto combinado, o produto vencedor na licitação, a prefeitura, o poder público pode aplicar penalidades àquele fornecedor. E a mesma forma, se o fornecedor não receber pelo seu serviço, pelo seu produto, ele pode entrar na justiça e exigir que o município pague, né, o, o serviço que foi acordado no contrato. Ou o fornecer o alimento, não, o material, o equipamento que foi fornecido, né? A aplicação de restrições ao direito de propriedade, ainda que previsto em lei, é fato, pode acontecer, principalmente em estado de calamidade, né? Em estado de necessidade pode acontecer. Correção de ilegalidade de ofício ou mediante provocação cometida pelo servidor no exercício das funções. Se o superior hierárquico do órgão que você trabalha, se ele sabe de uma ilegalidade, ele tem que corrigir de ofício. Se ele é provocado, como é que ele é provocado? Alguma denúncia. Ele também tem que corrigir aquela ilegalidade, né?
Não tem, não tem como um superior de um órgão saber que aconteceu alguma coisa errada e ele não fazer nada. Se ele não fizer nada, ele é cúmplice e tendo um processo ali, ele pode responder também. Vamos aqui, a oitava questão. Essa também é fácil. Vocês vão responder ela. Tem mais 2 minutos para vocês responderem ela. Deixa de ser apressado, Marcelo. Você nem leu a questão, já respondeu. Mas é letra E mesmo, é o princípio da eficiência. Né? Tem a ver, portanto, com o consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo. Cumpre ressaltar que a introdução desse princípio no ordenamento jurídico corroborou para flexibilizar o Instituto da Estabilidade. Ou seja, a partir de sua introdução, é possível exonerar um mau servidor em virtude do desempenho suficiente. Avaliado anualmente, o texto acima corresponde ao princípio da eficiência. Exatamente. É o princípio da eficiência. E, gente, não existe mais estabilidade garantida. Não existe mais estabilidade garantida. Hoje, anualmente, você é avaliado. Anualmente você é avaliado. Agora, estão querendo regulamentar agora na reforma administrativa uma avaliação mais, eles estão chamando de avaliação 360 graus, que é uma avaliação onde o professor vai ser avaliado pelos alunos, pelos pais, pelos os outros professores, pelos diretores, coordenadores. Vai ser uma avaliação de toda a comunidade escolar sobre aquele professor. O médico também vai ser avaliado também dessa forma pelos pacientes, avaliado. Vocês acompanham que hoje, quando vocês fazem um atendimento no Banco do Brasil, por exemplo, e depois você recebe uma mensagem, o pessoal pedindo para você avaliar o atendimento que você recebeu, né? Exatamente, e o Banco do Brasil, por ser uma empresa mista, né, economia mista, uma parte é privada e uma parte é pública, eles já estão nessa avaliação, querendo ouvir os clientes, querendo ouvir todos os participantes do contexto ali do atendimento. Na discussão que está tendo no Congresso, vai chegar a isso. É mais ou menos como vai ser avaliado daqui para frente. Vai Ou ser não? uma avaliação. Pode falar. Os médicos da maternidade estão ferrados com o povo. Se isso for alguém, os professores estão ferrados. Está todo mundo ferrado. Por isso que tem que tentar fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Porque, O assim, a problema avaliação, se for uma coisa exagerada ou uma coisa mentirosa, vai acabar descobrindo, né? Agora, se for uma realidade de mau atendimento, de mau serviço prestado, aí pode ocasionar problema. Vamos responder mais uma para a gente encerrar a aula de hoje. É também sobre a eficiência essa também sobre a eficiência. Vão aí, vocês vão ter aí 2 minutinhos para responder essa. Eu descobri, gente, por que que ontem tava aquele barulho das cigarras na escola. E ontem era dia das bruxas. A bruxa estava solta.
Todo mundo já respondeu aí, tô vendo aí, letra E, letra E. Todo mundo respondeu, letra E. Ele quer saber aquela conduta que mais exemplifica o princípio da eficiência na administração pública. No item A, Marcos tinha o prazo de 30 dias para concluir uma tarefa que sua chefia direta o havia incumbido e conseguiu atender ao prazo, finalizando com sucesso dentro dos 30 dias. Marcos fez algo excepcional além da obrigação dele? Não. Marcos não fez nada fora da caixinha. Cumpriu o prazo que foi definido. Não tem nada de eficiência nisso. Miguel, tesoureiro de determinada secretaria municipal, encerrou o exercício 2021, havendo executado apenas 73% do orçamento, permanecendo com 27% da verba guardada na conta bancária do órgão. Miguel, por ter economizado não é essa a palavra, por não ter executado o orçamento, que o orçamento foi feito o ano anterior, foi previsto e foi definido as prioridades que o município teria, e Miguel teria que executar 100% aquele orçamento para ele ser eficiente. O fato dele ter executado só 73% mostra que Miguel não foi competente o suficiente para executar o planejamento 100%. Então, não tem nada de eficiência aí. Letra C. Ângela concluiu com êxito um procedimento licitatório que presidia cumprindo todas as etapas legais exigidas para a realização, culminando com a contratação da empresa habilitada. Ângela fez alguma coisa que não fosse obrigação dela, ela é presidente da licitação. Ela tem que fazer todos os processos, de maneira que finalize e chegue à contratação da empresa prestadora de serviço ou fornecedora que o município precisa. A Ângela não está fazendo nada de eficiente aí. E na UED, Sandra encerrou o ano 21 com índice de assiduidade de 92%. Desculpa aí. Gente, assiduidade não é extra, não é eficiente. Assiduidade é a obrigação. O servidor público, ele tem a obrigação de ser assíduo. A ausência do servidor público, inclusive, ela pode incorrer em danos morais aos cofres públicos. Um servidor, por exemplo, que falte e um contribuinte precise do serviço daquele servidor e ele faltou, e aquele contribuinte teve algum prejuízo pela ausência do serviço daquele servidor, ele pode entrar na justiça e pode ganhar por danos morais, se for uma falta sem justificativa. Justificando não, porque aí tem exceções, mas sem justificativa pode acontecer isso. Então não tem nada de eficiente isso, você ser 92% assíduo. É sua obrigação, você tem que ter 100. Você tinha que ser 100, né? Aí a letra E diz, Jonathan concluiu, por meio de um levantamento de preço, que o custo médio de aquisição de 10 computadores modernos para sua repartição seria 32 mil. No entanto, Jonatas negociou com o empresário e conseguiu fechar 12 máquinas por 28 mil. Jonathan foi proativo, né? Utilizou de um problema, de uma necessidade do poder público e teve a iniciativa de buscar uma negociação. Nessa negociação, diminuiu, economizou 4 mil reais e ainda ganhou mais 2 máquinas para o órgão em si. Então, Jonathan, 100% eficiente aqui. Utilizou dos recursos necessários e otimizou, né,
o serviço que ele ficou incumbido, né? Então, a resposta é letra E. Pode perguntar, Marcelo. Eu vou mudar só um pouquinho de assunto. Pode falar. Sobre o edital, não tem nenhuma novidade, não. Eu pensei que ia já sair no final Eu do mês. também. Eu também pensei que ia sair rápido do pré-edital, mas aí quando eu conversei com o pessoal da equipe, da comissão, é, a questão é a cidade de Feira Grande está atrasada. O pessoal tá embrulhando demais, vixe A Maria. Já era cidade, para a ter. cidade de Feira Grande está atrasada. Aí como eles estão, aí tanto atrasou o Giral como atrasou. Agora que, apesar que Giral já antecipou, já contratou a banca, né? Já contratou a banca. Aí a tramitação do Giral está mais rápida do que Canoa e Feira Grande. Mas aí, segundo o pessoal da comissão aqui, eles cobraram a Feira Grande, né? E estão aguardando essa semana para ter um avanço. Agora que para sair o edital agora e a prova ser em dezembro, como dezembro é um mês de festa, é um mês festivo, né? Depois do dia 20, depois do dia 20 é festividade de final de ano, né? Então a prova só aconteceria até o dia 17, no meu ver. Mas para ser dia 17, o edital teria que sair até amanhã. Exatamente amanhã. Só que amanhã é um dia feriado, né? Aí eu não acredito que o edital vai sair amanhã, não. Não acredito. Pode ser até que saia, mas não tenho, não. Não confio não que saia. Não confio não que saia até amanhã. Para acontecer o concurso até o dia 17, né? E é exatamente o edital de Palmeiras saiu dia 31, não foi? A prova é dia 17, né? Exatamente esse período mínimo, 45 dias, né? Exatamente, né? Aí eu não acredito que saia amanhã não, Marcelo. Então, eu acredito que a nossa prova vai ficar o edital vai sair lá para final do mês e